é que a gente está mudando algumas características do próprio planeta Terra, né? Então, a gente precisa do planeta para sobreviver, então a gente desmata para plantar, para colher alimentos, a gente utiliza recursos minerais, a gente utiliza água, tudo isso leva aos benefícios que a gente tanto gosta, né? Então, eu gosto do meu carro, eu gosto da minha casa, eu gosto do meu ar-condicionado, só que a população humana, ela continua crescendo, e esse crescimento significa que cada vez a gente precisa mais de recursos naturais. Então a gente desmata mais. Então a gente vive aqui em Mato Grosso do Sul, né, num bioma que é o Cerrado. A maior parte do Cerrado já foi desmatada, exatamente porque a gente tem a produção de soja, a produção de milho, a produção de carne que a gente utiliza. Isso faz o estado de Mato Grosso do Sul ser bastante rico. Por outro lado, o Cerrado é um dos locais que abastecem grandes bacias hidrográficas. Então quanto mais a gente desmata, quanto mais a gente modifica ele, mais a gente ameaça o abastecimento hídrico, é uma consequência. Mas o principal é que, além de desmatar, a gente utiliza petróleo. E o petróleo é basicamente um produto, né, uma matéria orgânica que não foi decomposta, né, cara? Uhum. E essa matéria orgânica, que são animais que morreram, plantas que morreram, quando a gente queima na forma de gasolina, óleo diesel, ela libera uma série de gases, né? E alguns desses gases, eles afetam a composição da atmosfera. Ou seja, tentando ser bem simples, essa mudança da composição atmosférica é que vai fazendo com que a temperatura do planeta, as condições atmosféricas do planeta se modifiquem. Entendi. Consequentemente, a gente tem essa questão. A gente fala muito de aumento de temperatura, mas como eu falei, não é só o aumento de temperatura, pode ter mais frio, pode ter mais calor, mas a gente modifica o clima como um todo. E como a gente continua basicamente dependendo do diesel e do petróleo, a gente continua liberando gases para a atmosfera, e esses gases para a atmosfera, eles vão continuar alterando as condições climáticas. Isso já aconteceu no passado? Já. O único problema é que no passado a gente não tinha muita gente plantando, desmatando e colhendo. Consequentemente, tudo isso que a gente está fazendo agora, aliado à poluição que a gente libera, está causando as mudanças climáticas, de uma maneira simples. E o senhor pensa, então, que é algo que a gente fez, está acontecendo agora, mas e no futuro? A gente consegue reverter isso? Tem um caminho como humanidade? Nós aqui no Mato Grosso do Sul, tem algo que a gente pode fazer para reverter isso? Ou você acha que já passou e a gente está numa situação mais de mitigar os problemas que vêm pela frente? A gente tem que mitigar. A gente vai ter que mitigar e depois reverter. O nosso grande problema é que a gente vive numa sociedade movida a petróleo. E o petróleo é um dos responsáveis pelas mudanças climáticas que a gente está sentindo na pele. E essa mudança que a gente observou no Pantanal, na Amazônia, ou no Rio Grande do Sul, que choveu muito mais do que o normal. Quando choveu muito mais do que o normal há décadas passadas, você não tinha tanta gente, você tinha vegetação, agora não, agora o efeito foi trágico, né, cara? Mas como que a gente vai resolver isso se o mundo é movido basicamente a petróleo? A gente tem energia eólica? Temos energia hídrica? Temos energias alternativas? Temos, mas basicamente as pessoas toda a economia é baseada no petróleo. Sim. Então a gente continua buscando petróleo. Quando o Brasil descobre um novo campo petrolífero, todo mundo fica feliz. O Brasil vai crescer, o Brasil vai ganhar dinheiro, o Brasil vai participar da OPEP e vamos explorar. Mas a exploração significa que você está liberando mais gases que vão continuar alterando o clima como um todo. E como cada vez mais a população cresce, cada vez mais a gente busca recursos, e esses recursos incluem o petróleo, a gente vai continuar mudando o clima, e esses eventos climáticos extremos, esses eventos aleatórios que a gente não espera, eles vão se tornar cada vez mais constantes. Então, quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente está falando de uma mudança cada vez mais imprevisível, mais extrema e acontecendo em curto espaço de tempo.